Eu quero saber o que vocês acham dessa outra história que aconteceu em uma escola do Espírito Santo. Um professor de matemática humilhou um aluno que vende água de coco no Pará para ajudar no sustento da família, indagando na lousa se seria melhor vender o produto ou se esforçar um pouco mais nos estudos para ter um emprego melhor. O professor foi demitido. A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado da Educação lá no estado. Veja só, o professor viu um aluno que vendia coco, chegou na sala de aula, começou a colocar na lousa lá se é melhor você... Aí, ó, para quem está nos acompanhando por imagem, está vendo aí o que foi escrito pelo professor na lousa, fazendo uma pergunta ali se seria melhor vender água de coco ou estudar para ter um emprego melhor. O aluno se sentiu muito humilhado com esta exposição diante dos colegas em uma sala de aula, uma exposição que foi feita pelo professor. A mãe do aluno reagiu, foi para a rede social, reclamou na escola, o professor foi demitido. O PP? Não, absurdo, né? Realmente a demissão do professor foi boa hora, né? Até porque o aluno que tá em idade de educação básica, ensino fundamental, ensino médio, né? Que vende coco, vende bala, vende bombom na escola, ele faz isso para ajudar no sustento e para ele continuar estudando. É bom lembrar isso, né? É bom lembrar disso. Vários alunos no Brasil arrumam forma de continuar na escola e para ajudar a família, ao invés de deixar de estudar, ele vende o coco, vende bala, vende bombons, vende outras coisas. Então, não dá para humilhar uma pessoa que depende de uma certa renda para continuar estudando. Então, o exemplo que o professor deu na lousa foi um exemplo que humilhou o aluno, né? E não dá para você fazer esse tipo de... É um tipo de bullying também. Sim. Né? Porque o aluno está lá na sala de aula, né, numa situação completamente vexatória para ele, né? Não deveria, né? Porque é digno você fazer isso para se sustentar, né? Mas estava lá sentindo para baixo, né? Vendendo para sustentar e continuar estudando. E o professor, que deveria ser um modelo, tira sarro disso. Sim. E o professor tirando sarro abre margem para outros alunos tirarem sarro também. Então, foi em boa hora a demissão do professor como exemplo. Deveria ser um exemplo mesmo, como você falou, hein, o PP. Agora, essa questão de uma criança trabalhar, é claro que o mundo ideal, o mundo, né, do livro, o mundo que está um acadêmico pode prescrever, é que, nenhuma criança precise trabalhar. Todas elas devam só estudar, só se preparar, só brincar, só ter a sua fase de criança que todo ser humano deve ter. Mas, infelizmente, não dá para negar a realidade, Oninha. O ideal é uma coisa, o que acontece é outra. Tem criança que, se não trabalhar, ele não come, ele não ajuda em casa e, às vezes, é espancado por um pai ou por uma mãe que, às vezes, até usa de exploração. E aí é importante separar também, né? Porque uma coisa é a exploração da criança, outra coisa é o menino que vê ali na oportunidade de pegar um coco e colocar para venda e já tem uma mentalidade empreendedora. Eu tenho dificuldade de entender como é que uma criança que pega um coco e começa a vender vai se tornar um adulto ruim com isso. Se ele está já escolhendo o trabalho desde cedo. Não estou falando de exploração, não estou falando de escravização, não estou falando de deixar uma criança em estado de exaustão, no sol, com trabalho pesado. Estou falando só de, olha como é a mentalidade de uma criança, muitas vezes, que vê em um coco uma oportunidade. Não, Nelsinho, eu vou voltar para o caso específico desse professor, porque eu preciso falar que ele foi de uma arrogância e de uma insensibilidade que não deveria existir em nenhum professor. Vamos nos lembrar que o Brasil tem uma evasão escolar absurda. Já é muito difícil de você ordinariamente manter os alunos na escola. Nós estamos falando de uma criança que com certeza passa dificuldades, porque ela precisa auxiliar a família aí vendendo coco para conseguir estar dentro da escola, ou seja, ela já tem uma dificuldade adicional para estar lá dentro. Se ela ainda se depara com um professor que a desestimula, que a humilha, aí que ela não vai voltar mais para a escola e eventualmente ela vai começar a praticar atos criminosos. Então, assim, o professor, ele tem que dar o exemplo de como estar na escola vai ajudá-lo. Independentemente das circunstâncias, ele conseguiu estar lá dentro da escola. E é isso que precisa ficar muito claro, porque ele foi muito infeliz, muito insensível, e que bom que essa mãe se manifestou e que essa escola o demitiu, porque esse tipo de pessoa não tem que estar dentro da sala de aula ensinando ninguém.
São 11 horas e 38 minutos, um breve intervalo para você que está na rádio. Agora, o Mano, quando ele fala de vai ter um emprego melhor, ele já coloca quem vende coco lá embaixo, né? Já está falando que quem vende coco não tem emprego bom, ou seja, é um subemprego, não é digno. É preconceito vindo de um professor, mano. Preconceito em todos os sentidos, uma desconexão com a realidade, uma insensibilidade diante da realidade social que o Brasil possui e dos desafios que a educação brasileira tem hoje. Porque há uma estimativa que 500 mil jovens brasileiros desistem do ensino, da sala de aula, todos os anos. Isso é um dado catastrófico. É muita gente. É muita gente. Há uma estimativa, são cerca de 17% dos nossos jovens, ou seja, é muita gente desistindo da educação e geralmente porque precisa deixar a sala de aula para estudar e porque muitas vezes não vê a perspectiva de futuro que a sala de aula representa, porque pelas dificuldades na qualidade do ensino, não consegue muitas vezes entender como vai aplicar aquilo na sua vida concreta. É um problema muito grave, que gera um prejuízo, inclusive, para a economia brasileira. Tem cálculos sobre isso. O professor Ricardo Paes de Barros fez uma pesquisa e é um custo anual de 220 bilhões de reais por ano que a economia brasileira deixa de produzir por conta da produtividade que deixa de florescer nesses jovens que abandonam a sala de aula. Então, isso é um problema central do Brasil, tanto para a nossa educação como para a economia no futuro, e esse professor faz um grande desserviço. A fechar, Diego. Coba, concordo com tudo que foi dito pelos colegas. É revoltante, é de uma insensibilidade, é de um preconceito a conta desse professor. Muito importante pontuar que esse tipo de conduta não representa o que são os professores na vida de muitos alunos, principalmente na rede pública do Brasil, que são pessoas que exercem um papel fundamental na formação social de muitos alunos. Esse jovem de 16 anos, eu tenho certeza que ele tem um futuro e um emprego muito melhor ajudando a família a prover o seu sustento vendendo coco na praia, do que se estivesse pela rua, se envolvendo com crime, se envolvendo com o uso de drogas, que nós sabemos que é um problema também dos jovens. Então, muito melhor para esse rapaz, fora do seu período escolar, estar de fato ali ajudando sua família a prover o sustento do que voltado para qualquer outra atividade. Se esse garoto estiver assistindo o Morning Show, se nós estivermos chegando até ele, eu quero deixar registrado aqui publicamente os meus parabéns. Certamente você será um homem muito melhor do que foi o teu professor que te humilhou publicamente.